Olá, você que acompanha o Destaque Regional, vamos trazendo informações agora sobre a campanha Janeiro Branco. Para isso nós estamos recebendo a psicóloga Aline Nicola, que vai estar falando um pouquinho sobre essa campanha, o que é, né, para a gente poder entender também um pouquinho isso. A gente sabe que pós-pandemia a humanidade já era uma humanidade um pouco doente em relação a isso, e pós-pandemia eu acho que deu um certo acréscimo, né, em relação a esse processo nas pessoas, porque o isolamento trouxe muitas consequências e não boas, né? E agora a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr contra isso para a gente poder, de certa forma, salvar as pessoas, a humanidade desse problema. Aline, seja bem-vinda ao Destaque Regional. Vamos começar falando um pouquinho o que é o Janeiro Branco. Bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, a gente falar sobre o Janeiro Branco, né? Assim como todos os meses a gente tem trabalhado alguma ação e campanhas com o objetivo da conscientização, janeiro não ficaria de fora, né? E esse mês de janeiro seria, né, o mês de janeiro trabalha essa questão da saúde, traz a saúde mental como um ponto importantíssimo para se falar. Janeiro é recomeço, né? Recomeço do ano com novas metas, com novas expectativas, sonhos, objetivos que a gente pretende desenvolver no decorrer do ano, né? O branco traz paz, tranquilidade, para que a gente tenha tudo isso para um recomeço, para pensar as coisas com mais tranquilidade, com tempo, com recomeço, algo novo. Então, falar sobre saúde mental, que é um tema importantíssimo, extremo, né? Cada vez mais tem entrado em pautas de conversa, porque o tema saúde mental ainda é um tema de muito tabu, discriminação, que a gente tem percebido, inclusive por muitos profissionais da saúde, que não têm olhado para a saúde mental com esse olhar de carinho, de cuidado, de acolhimento. A gente precisa, nesse momento, acolher esse sintoma, né, que tem adoecido uma imensidão de pessoas que talvez a gente nem se dê conta da quantidade. Pessoas muito próximas de nós, que têm vivenciado dificuldades com relação à saúde mental. Para a gente entender um pouquinho mais, né, quais são as características, né, de uma pessoa que apresente isso, de que tem algum problema? E quando você fala em relação a alguns profissionais não darem atenção a isso, é importante a gente ressaltar, porque a gente começa a entender quando não se dá uma atenção, um olhar, a gente se cria não só pessoas que estão do lado de fora, os pacientes, mas dentro do meio profissional também, né? A gente viu durante a pandemia quantos profissionais de saúde doentes, né? Quantos que se afastaram e quantos que, quando voltou à normalidade, não quiseram mais, né? Então, dar essa atenção, dar esse cuidado é importante. Então, para a gente começar a entender quais são as características de uma pessoa que começa a ter algum problema, alguma dificuldade em relação a isso, ela vai apresentar, Aline. Então, eu sempre falo, a gente vai ficar atento à mudança, mas não é essa mudança do recomeço, das metas, dos novos objetivos. São mudanças repentinas, abruptas, né, que a pessoa características, sintomas simples, assim, que a gente vai observando. Uma pessoa super vaidosa, começa a deixar de cuidar da aparência, né? São características que elas são observáveis, assim. As pessoas dizem, mas a pessoa não tinha nada, a pessoa parecia que estava bem, como que tu nunca falou nada? Eu falo, sempre tem sintomas, sempre apresenta alguma característica que a gente precisa, que vai sinalizar algo. Então, essa característica, que eu acho que a gente pode colocar como a maior, é a mudança. Mudança de hábito, que antes não tinha, não dormia, e passou a dormir muito, né? Dormia super bem, passou a não dormir mais. A pessoa começa a trazer esse sentimento, esse isolamento social, saía bastante, praticava atividade física, passou a não praticar mais. Não estou com vontade, não estou disposta a fazer nenhuma atividade, né?
essa interação, gostava de sair, passou a não sair com os colegas, com os amigos, passou a não querer mais, a arrumar desculpas, né? A gente vai sendo sinalizado essas desculpas, né? Sendo perceptíveis, assim. Muitas vezes, quando as pessoas nos trazem, eu não percebi nada, porque a gente, né? Cada um tem a sua vida, a sua rotina, e esses sinais que as pessoas vão nos sinalizando, que é a questão do adoecimento mental, quem acompanha um pouco mais vai perceber, né? Então, a mudança de qualquer comportamento. E a pessoa, Aline, a pessoa que está com problema, às vezes ela nem vai perceber que ela mudou esses hábitos, né? Isso. As coisas elas vão acontecendo, não é eu quero, né? É tão inconsciente para a pessoa que as coisas elas vão acontecendo e quando ela se dá conta, né? Tristeza, esse isolamento social, quando ela se dá conta, ela está muito mais adoecida do que quando ela se percebe, eu não estou nada bem, né? E algumas pessoas conseguem ter essa força de buscar essa ajuda, de buscar uma rede de apoio que possa auxiliar, que possa ajudar, que possa acolher. E outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade, que aí é o externo que vai ter que visualizar para poder auxiliar. Outra situação que a gente pode analisar em relação a isso é que quando veio a pandemia para a humanidade, a Covid-19, naquele momento era necessário eu sair do meio das pessoas e eu ficar sozinho em casa. De eu ter o celular e eu fazer tudo o que eu podia pelo celular. Passou a pandemia, né? De certa forma, existe ainda o Covid entre nós, mas a pandemia, a preocupação maior encerrou. Diante disso, muitos hábitos que era eu estar com o celular e eu ficar sozinho trouxe problemas para as pessoas, né? Porque muitas pessoas eram acostumadas a estar todo dia no meio de gente. Aí, de repente, se vê sozinho. A partir disso, quando se acaba a pandemia, as pessoas não mudam os hábitos de retornar. Ela continua com o celular. Isso é um problema, Aline? Isso. Quando a gente fala, né, foi uma ferramenta extremamente importante que mesmo a gente traz o isolamento, ela aproximou das pessoas, né? Foi se utilizado desse instrumento para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar tendo contato de alguma forma com as pessoas. Então, é difícil a gente falar isso é ruim ou isso é bom, né? Foi bom, né? Trouxe ali essa possibilidade do trabalho, né, em home office, então possibilitou muitas coisas, possibilitou essa aproximação com pessoas que não teria, né? Porém, a gente já estava num período de adoecimento, né? Claro que o novo, desconhecido que foi a Covid, né? Tudo, a gente não sabia o que ia acontecer, quais eram os sintomas, e cada um desencadeava um sintoma diferente. Algumas pessoas já tinham comorbidade, mas outras pessoas que não tinham comorbidade sofreram muito também, né? Então, era tudo muito novo, tudo muito desconhecido e no início muito assustador. Então, isso, de alguma forma, trouxe, sim, esse mal-estar para a sociedade. Porém, esse mal-estar talvez tenha sido intensificado com a pandemia, mas já acontecia. Esse adoecimento, ele vem de longos anos, né? Ele não passou a acontecer a partir da Covid, né? A partir da pandemia. Intensificou o sintoma? A conectividade, de alguma forma, ela foi necessária e extremamente importante e nos trouxe uma outra ferramenta bem legal para acesso, sim. Porém, as pessoas, de fato, não voltaram os hábitos. A gente pode se manter manter utilizando a ferramenta que é de extrema importância, que auxiliou muito, que ajudou, mas que não dá para deixar de lado hábitos de convivência, essa interação social, esse olhar no olho, uma conversa, né? As pessoas passam a se comunicar através dos emojis, né? E é um símbolo silenciado, né?
vai entender a partir de um sorrisinho. Ela gostou, né? Um coraçãozinho para dizer que gosta, que, né, que ama, enfim. Não existe mais a expressão, né? Essa expressão física, esse contato, esse toque, né? Um abraço. Então, te manda uma mensagem, isso vai ser o suficiente, né? Não é o suficiente, a gente precisa de mais, né? Uma questão bem, eu acredito que muito cultural também do brasileiro é esse toque, é esse contato. E a gente estava muito habituado a isso, Sim. né? E foi acontecendo no decorrer principalmente da pandemia, mas antes já a gente vinha percebendo esse adoecimento mental, psíquico, né? Eu trago o que é a saúde mental em si, né? A capacidade de amar e trabalhar. Então, eu acredito que a gente traz muito essa definição. Amar o outro, amar o próximo, se amar, né? E a capacidade de trabalhar independente do quê, mas desde que aquilo me faça bem. Eu vou trabalhar com uma terapia que me faça bem, ou com um artesanato, eu vou trabalhar em casa, em home office. Independente do que a gente escolha para trabalho, mas que é essa capacidade de conseguir desenvolver algo, de se sentir produtivo, de se sentir valorizado, né? De que você está produzindo algo e isso está tendo um resultado positivo para você, seja emocional, seja financeiro, seja conseguindo isso, a gente vai conseguir ter outros acessos, né, aos desejos, né, é uma viagem, é um tirar férias, enfim, a partir disso que a gente consegue chegar, né, nos nossos objetivos. Tá certo. Aline, quando a gente fala, né, desse isolamento social e dessa questão, a gente volta àquilo que eu mencionei no começo, dos próprios profissionais da saúde, né? Tantas pessoas que passaram por isso, tiveram que se isolar e agora a gente tem essa preocupação. E a gente vai para outro ponto que eu acho que é essencial, né? As crianças. Né? Uma grande preocupação, porque muitas crianças, a parte de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento delas social foi na época da pandemia. Como é que faz agora? Né? Como é que os pais trabalham em relação a isso? Isso também é uma preocupação dentro da área da saúde mental, dentro para vocês da área da psicologia, Aline? Isso, extremamente importante, né? Eu falo filhos de pandemia, né? Os filhos que nasceram ali no período da pandemia, né? Esse reinventar também a questão escolar, o ficar em casa, o isolamento, a dificuldade que agora a gente está enfrentando na socialização dessas crianças, né? Eram muito fechados em casa, totalmente fechados em casa com os pais, e aí vem esse período. Agora um período muito assim de diagnóstico, né? Tem essa dificuldade de interação, então daqui a pouco já tabula ali na criança, né? Já tem um diagnóstico daquilo que daqui a pouco de um sintoma que a criança estava por necessidade, né, por obrigatoriedade, daqui a pouco tendo que ficar em casa. Então, é desafiador agora para os profissionais da área da saúde entender, né, passar por esse processo de avaliação para entender se isso é um sintoma ou daqui a pouco a criança tem um diagnóstico, é TDAH, autista, se ouve muito isso. É claro que naquele período também a gente não fez tanta avaliação. Por quê? Porque as crianças ficaram em casa. Então, os pais não levavam, vou levar no psicólogo, né? Até porque muitos profissionais também passaram a não atender, né? Passaram a também fazer o atendimento online, né? Mas para a criança, essa ferramenta ela não é tão produtiva, né? Não é tão funcional. Então, o olhar agora dos pais, principalmente, mas um olhar também acolhedor, porque os pais eles estão nessa intensidade, nesse medo, né? Mas agora a gente precisa recapitular, precisa entender que a criança ela viveu quando seria o período, né? Que nem tu traz, William, do desenvolvimento, da interação. Elas tiveram que ficar em casa, né? Isso independente da idade, mas principalmente para os que iniciaram esse período, né?
Agora, esse olhar muito mais atento, então, dos pais e dos profissionais para fazer essa avaliação e daqui a pouco não dar um diagnóstico precoce sem uma avaliação mais aprofundada, né? E outra preocupação, né, que a gente tem é justamente desse fato das crianças, né? Porque a gente pensa, e a gente ouvia um tempo atrás, de que o mal do século seria a depressão, né? E aí a gente começa a pensar isso, as crianças que estavam nessa fase, se tem os vários problemas, o psicológico, a educação, e tudo agora tem que trabalhar em acordo, né, Aline? Eu acho que é uma preocupação que vocês profissionais têm, que dentro do que o profissional da escola vai fazer, a criança que tem um atendimento, que faz um acompanhamento psicológico, ele deve ter um direcionamento também em relação a isso dentro da escola. A própria alimentação, né, foi uma questão, porque às vezes estava em casa. Estou em casa, vou comer o que tem na frente, né? Aí, de repente, tem que voltar numa rotina para dentro da escola que é totalmente diferente. Então, são várias as linhas que a gente tem essa preocupação e que eu acho que, para os profissionais, é trabalhoso, né, Aline, poder ter que alinhar tudo isso e entender, principalmente, né? E aí, quando a gente fala desse acompanhamento, né, é importante que as pessoas que estão ao lado sejam parentes, familiares, e aí a gente vai para outro ponto, que é os próprios, vamos para o ambiente de trabalho, os colegas de trabalho. A importância das pessoas estarem atentas a isso, né, Aline? Atentas às mudanças, conhecer as pessoas que estão ao lado, porque qualquer mudança já se torna um fator de acender a luz para a atenção, né, Aline? Isso mesmo. É desafiador para os profissionais da área, os multiprofissionais, né? As equipes precisam trabalhar juntos, seja educação, seja profissionais da área da saúde, e também os pais, né? Os pais com essa atenção paciente, né? A escola que teve que se reorganizar, se readaptar em sistemas diferenciados, e agora alguns problemas que vêm surgindo a partir de algumas demandas ali da pandemia, né? E do adoecimento mental em si, não apenas esse fator, esse evento né, mais traumático que a gente teve, mas outros fatores que precisam ser observados também. Isso incluindo a conectividade também, tudo isso. Para os colegas, para os profissionais, para os colegas de trabalho, esse olhar atento ele é extremamente importante, né? Muitas vezes a gente traz os colegas de trabalho, eles passam muito mais tempo, né? A gente passa muito mais tempo da nossa vida acordados em trabalho do que na nossa própria casa. Então, a gente passa muito mais tempo. Essa relação, esse contato, ele é extremamente importante e, muitas vezes, ele vai ter mais facilidade de trazer isso numa relação de trabalho, uma dificuldade que ele está enfrentando, do que, muitas vezes, em casa, que é tudo muito rápido, acorda de manhã cedo, toma café, arruma as crianças, vão para o trabalho. Volta, almoça rapidinho, se arruma, vai para o trabalho, né? E no trabalho, por mais que lá esteja funcionando, né, acaba tendo uma interação, em muitos casos, maior do que na própria relação familiar, né? Aí chega em casa, tem as coisas para arrumar, a organização da casa, fazer a janta, colocar as crianças para dar banho, colocar as crianças para dormir, né? Então, passa bastante tempo em casa, sim, dormindo, né? Ou funcionando, organizando a casa. Então, esse olhar atento dos colegas tem uma importância muito grande, né? O que a gente tem percebido é que as pessoas estão cada vez menos tolerantes, né? Então, às vezes estão com uma dificuldade, um problema, e acaba trazendo isso na relação de trabalho com um certo incômodo, né? Causando, daqui a pouco, um problema até na relação de trabalho. Às vezes, o problema era de casa, mas está lá, está chateado, está emburrado, não responde direito, não atende direito o cliente, não conversa. Então, acaba trazendo um outro fator ali que a gente precisa dar uma atenção, né? E não deixar de lado.
Eu falo, quando a gente começa a falar sobre saúde mental, a gente acaba englobando muito, Sim. né? Eu queria trazer uma frase que ela é bem importante para a gente, né, dar um gancho ali, ou para ir finalizando também, que é do Christian Dunker, que ele é um psicanalista, que ele traz que o que nos move não é a completude, mas sim a falta, né? É a ausência, a falta de algo. Por quê? Porque se a gente for completo, não faz sentido a gente buscar, né? Aí nesse gancho da capacidade de amar e trabalhar, a gente passa uma vida com alguns vazios, né? Algo que todos nós temos, algum vazio, e a gente quer preencher aquilo, a gente quer completar, a gente quer ir em busca de algo que me faça bem, que me satisfaça, que seja desejante, né? Então, eu trabalho para conseguir comprar uma casa, para ter objetivos. A completude, eu estaria completo, não faz sentido eu buscar algo novo, né? Então, é esse olhar de ajuda das pessoas para ir em busca do bem-estar, para ir em busca das conquistas, que é o que nos move, né? Eu quero preencher algo que está faltando. E nós somos seres incompletos e estamos nesse processo de aprendizado, de processo de conquistas, de objetivos, que é para nos manter vivos, né? Então, observar os filhos, observar os colegas, se auto-observar e não se deixar de lado, né? Porque eu estou olhando para o outro e eu não estou olhando para mim. Então, faz ali é o que nos move, que dá sentido à vida, né? Tanto que, nacionalmente, uma das frases usadas para esse Janeiro Branco de 2024 é primeiro olhar para si, se autocuidar, depois cuidar dos outros, né? Aline, para a gente finalizar a nossa conversa, do acompanhamento das pessoas que estão ao nosso lado. O acompanhamento de um profissional também é importante, né? E aí a gente fala do seu trabalho, né? Sei que você tem uma clínica, atua também junto ao Hospital da Fundação. Falar um pouquinho sobre o seu trabalho, como que as pessoas podem, né? E é importantíssimo, qualquer sintoma que apresente, qualquer diferença, procurar um profissional. Não dizer eu vou me curar, eu vou me automedicar, como a gente vê muitas pessoas, né? Quando estão com um problema de saúde, dor de cabeça, ela falava tomar um remédio, né? E às vezes acaba que essa autocuidado, se medicar acaba que pode prejudicar outras coisas, né? E principalmente quando a gente trata de saúde mental, pode desencadear muitos outros problemas, né? Então, esse acompanhamento profissional é importante, né, Aline? Isso, a gente vê, assim, essa questão da automedicação, acho que é bem importante e válida, William, minha vizinha falou que toma esse é muito bom, e eu vou lá e tomo, né? Sem esse acompanhamento do profissional da área da saúde, e nesse caso, o medicamentoso, o médico, né? Tem que ter esse cuidado, tem que ter essa avaliação, porque cada organismo reage de um jeitinho diferente. O sintoma ele pode ser semelhante, mas ele não é o mesmo. A medicação ela vem para tratar de um sintoma, mas a gente tem que saber que tem um efeito colateral, e daqui a pouco o efeito colateral para mim me faz mais mal do que para você. Para você tu não percebe nenhum efeito colateral, daqui a pouco para mim vai fazer muito mal. O que eu tenho não é exatamente o que você tem, né? Então, os sintomas eles até podem se assemelhar, mas cada um precisa cuidar da sua saúde com um olhar diferenciado para nós. Cada paciente é diferente um do outro. Se fosse fácil, a gente dava um manualzinho para o paciente e dizia, essa é a tua vida, siga esse formato, né? E a gente não vem para dizer o que está certo e o que está errado. A gente vem para ir de encontro ao autoconhecimento e ser ali uma ferramenta, uma ponte que auxilia o paciente nesse processo, né? De acolhimento, de escuta, de orientação. Na minha abordagem, que é a psicanálise, a gente vai trazer essa questão muito da infância, né? Para tentar fazer alguns resgates de eventos traumáticos que a pessoa inconscientemente bloqueou na memória e não quer lidar com aquele processo. Então, a gente vai de encontro a lidar com isso, né? Então, a questão da automedicação, não aceite o do vizinho, vá e busque o seu, o filho, o tio, tia, toma aquilo lá e faz bem para ele, para você é outra coisa, né? O acompanhamento psicológico, né? A psicoterapia, eu falo que quem tem a oportunidade de, em algum momento,
fazer, ou no momento em que se percebe que está no processo de adoecimento, precisa ir em busca, né? Precisa buscar esse acompanhamento, porque em algumas dificuldades, limitações que a gente vai ter, a gente consegue lidar sozinho, sim, né? Agora, chega num ponto que muitas vezes a gente não vai conseguir sair. Eu consigo através da rede de apoio, consigo através dos amigos, da família, mas chega um ponto que muitas vezes a família também não tem força para isso, porque a família vai te orientar num sentido direcionando, e na verdade quem precisa ir se direcionar somos nós. Cada um precisa saber qual que é a minha direção, o que eu preciso fazer, qual que é o caminho que eu preciso fazer como escolha para mim, né? Então, é extremamente importante. Os pais que têm criança também busquem auxílio para essas crianças, acolham. Existem profissionais qualificados, habilitados, que vão ajudar nesse processo, que é angustiante para os pais e que é angustiante para a criança. Então, não vamos deixar esse sintoma se estender e daqui a pouco se tornar algo muito traumático, mais traumático do que já é. E falando nessa linha de profissionais, né? Vocês têm a clínica com multiprofissionais, né, Aline? Falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, aonde vocês atendem, como é que as pessoas podem encontrar, inclusive com uma profissional para a área infantil, né? E os adolescentes, né, Aline? Isso. Agora, a partir de fevereiro, nós estaremos com uma nova profissional trabalhando no consultório, com uma nova psicóloga que vai direcionar mais o atendimento infantil, que é a Fernanda, que ela é de Marmeleiro. Então, ela vem para atender o público infantil, adolescente, né? Um enfoque maior nessa área. Nós temos aí também essa parte mais estética também, né? Com a Alana, que ela vem de Xanxerê, vem 2 vezes por mês. Então, ela vem para atender mais esse público estético, mais depilação a laser. Nós temos a Márcia, que vem de São Miguel, que daí faz botox, essa parte estética também, que as mulheres também têm buscado para melhora da autoestima, bem-estar, né? Nós temos a Luciana, que faz um trabalho holístico, que trabalha com massagem, com reiki, com outras atividades ali que ela tem dentro da abordagem dela, né? E nós temos a outra Fernanda também, que é uma psicopedagoga, que atende também as crianças, que inclusive agora ela está com um projeto bem legal de férias, que é trabalhando as emoções com as crianças. Um projeto bem legal, que tem lotado ali a agenda dela, que é esse olhar que a gente está trazendo. Ensinar as crianças, né, que a gente vai ter situações de mal-estar, que a gente vai ter situações de bem-estar, e isso produto também, que a gente possa entender que nem sempre a gente vai estar bem, né? Que a felicidade ela é um estado que a gente não está o tempo todo, né? É um sentimento que a gente não tem o tempo todo, que vão ter momentos de tristeza, vão ter momentos de felicidade, vão ter momentos de angústia. E a gente precisa, né, nesse processo quando a gente fala do autoconhecimento, de aprender a lidar com isso, né? A gente vai aprender a lidar com a raiva, não é feio sentir raiva, tá tudo bem sentir raiva daquilo, mas que eu possa elaborar aquele sentimento, para que eu possa dar um novo sentido para aquilo, né? Do que é essa raiva? Do outro é de mim, né? Eu estou jogando para o outro, porque é muito mais fácil, né? Mas a raiva é de mim, que não estou sabendo lidar com aquilo, será que tem algo no outro que está me incomodando tanto? Sabe? Porque é em mim ou é nele, né? Então, eu falo que o processo ele é nosso. Então, se me incomoda, eu preciso me retirar dessa situação, né? Não é o outro que tem que se retirar. Tá certo. Aline, nós queremos agradecer sua vinda até aqui, tirar o seu tempinho. Sei que a agenda está corrida, né? Mas obrigado por vir aqui nos atender, falar um pouquinho sobre esse processo. E o Destaque Regional está de portas abertas para recebê-la e também as outros profissionais, né, da clínica, para a gente também falar um pouquinho mais sobre isso, que é importante, né? A gente trabalhar isso e levar à luz das pessoas todo esse processo. Muito obrigado e estamos à disposição. Eu que agradeço o William, agradeço o Destaque também por essa oportunidade. É sempre muito importante falar sobre esses assuntos e fico aberta aí para a gente conversar sempre que necessário. Essa foi a nossa conversa de hoje com a Aline Nicola, ela que é psicóloga, falando um pouquinho sobre essa abordagem do Janeiro Branco, né, e os cuidados, e principalmente
para que qualquer diferença, qualquer situação diferente que você encontre, você procure um profissional, procure ajuda, porque é importante. Você é importante e, claro, esse cuidado, primeiro com você, vai muito além do que a gente imagina. Então, se cuide e nós estamos à disposição. Nós voltamos amanhã com mais um DR News, com mais um Cotidiano DR, trazendo informações aqui no Destaque Regional.